Agora eu vou falar da expansão da igreja cristã, que é o nosso próximo tópico. Nós vamos falar agora, gente, de missões medievais. A igreja foi expandindo na base de missionários. Esses missionários, na sua imensa maioria, monges. Lembra que eu falei, quando eu falei do monasticismo, eu falei que os monges eram os missionários. Certo? O povo comum não era missionário, a não ser assim na base do testemunho. Mas missionário de ir lá num país desse, hostil, e ganhar aquele país para Cristo, geralmente eram monges. Nós vamos falar aqui de pessoas pouco conhecidas, como o Filas, Patrício, Agostinho de Cantuária, Bonifácio. São personagens da história da igreja que são menos conhecidos. Até o quarto século foram pessoas anônimas, que a gente não sabe quem eram, que foram levando o cristianismo. Depois do quarto século a gente começa a saber quem é que ia levando, a gente sabe os nomes dos missionários que iam levando o cristianismo em frente. Vamos falar, em primeiro lugar, do Ulfilas. Ulfilas foi quem levou, esse é antigo, ele é lá do século IV. Ele levou o evangelho para os godos. Então, quando os godos invadiram o Império Romano, eles já eram cristianizados. Porque o Ulfilas já tinha trabalhado lá no meio deles. O Ulfilas, tem histórias interessantes aí desse período, porque Ulfilas é um nome que quer dizer pequeno lobo em gótico. Só que a origem dele, os ancestrais dele não são godos. Os ancestrais deles são gregos. Sabe o que aconteceu? Os avós do Ulfilas, eles foram capturados, eles eram capadócios, lembra lá da Capadócia, na Ásia Menor? Eles foram capturados por incursores bárbaros godos, que faziam essas incursões com toda aquela violência que eles gostavam, eles entravam e capturavam pessoas para levar como escravos. E os avós do Ulfilas foram capturados numa dessas incursões e foram escravos. Mal sabiam eles que o neto deles seria, mais tarde, o bispo de todos os godos. Vê como é que são as histórias, né? Como Deus usa coisas estranhas, né? Então, na verdade, um acontecimento terrível de você ser capturado como escravo. Imagina você ser capturado como escravo. E levado para um outro país e ser colocado para trabalhar forçado e tal. E Deus está usando. Interessante. Uma coisa interessante a respeito desse Ulfilas é que ele traduziu a Bíblia para o gótico. É a mais antiga obra literária germânica existente. É a tradução da Bíblia para o gótico pelo Ulfilas. Ele traduziu todos os livros da Bíblia, menos 1ª e 2ª Reis. E aí ele disse que foi de propósito que ele não traduziu 1ª e 2ª Reis, porque ele alegou que os godos já sabiam lutar. E que ele tinha medo que se ele colocasse esses livros ali dentro, isso ia instigar eles a quererem lutar mais ainda. Então ele tinha medo porque ele não conseguia segurar os caras, né? Os caras só pensam em guerra 24 horas por dia. Então ele resolveu, é um fato pitoresco esse, ele resolveu não traduzir 1ª e 2ª Reis, que tem muita história de guerra. Melhor não, ele achou melhor não. O problema, gente, é que o Ulfilas, ele era ariano. Lembram que provavelmente os avós dele eram arianos. Lembra que nessa época não havia ainda uma definição do que é a ortodoxia. Então existiam arianos e existiam os crentes ortodoxos. E eles moravam lá na Capadócia, esses avós dele, e foram capturados. E provavelmente foram capturados com um entendimento ariano do cristianismo. E então esses godos se tornaram arianos. Os bárbaros eram arianos. O próprio Ambrósio, vocês lembram que o Ambrósio tinha problemas com os arianos que vinham de cima, vinham do norte. Lembra que o Ambrósio ficava em Milão, no norte da Itália, e esses bárbaros ficavam entrando e traziam o arianismo com eles. Porque eles já tinham recebido pelo outro lado, lá da Capadócia, veio, né, e entrou no meio deles um cristianismo ariano. Para os godos apelava o cristianismo ariano, porque o Filas pregou para eles um Deus, que é o Criador de todas as coisas, é soberano sobre tudo, e que esse Deus tem um filho. E para esse filho Deus deu todas as coisas que ele tinha. E eles viam esse filho como um grande super-herói, um grande guerreiro.
Imagina, para eles é só isso aí que tem valor, né? Um grande guerreiro, um grande super-herói, e era assim, um grande líder militar. E era assim que eles enxergavam então Jesus Cristo. Então isso apelou para eles e o cristianismo fez raízes então entre os godos. O arianismo só não prevaleceu na igreja ocidental por causa de um outro grupo bárbaro, que são fundamental esse grupo, são os francos. Os francos. Os francos eram ortodoxos. Eles começaram no cristianismo ortodoxo. Quando eu digo ortodoxo aqui, não é lá a igreja ortodoxa oriental, não confundam. Ortodoxo, quando eu digo aqui, eu estou contrapondo ao arianismo. Eles criam na Trindade. Quando eu digo ortodoxo, eram cristãos que criam na Trindade, diferente dos arianos. A maioria dos bárbaros eram arianos, mas os francos não. E a história da conversão dos francos, em torno do ano 500, ela está ligada a uma rainha chamada Clotilde e a um rei chamado Clovis, certo? Essa Clotilde, ela era uma cristã e ela se casou com o rei Clovis e ela passou a vida tentando converter o marido dela, o rei Clovis. E foi difícil, mas ele acabou se convertendo e foi batizado no ano 496. E quando ele foi batizado, todos os francos foram batizados. Tá? Porque tipicamente nesse período, o rei se converte, todo mundo se converte. Não tem escolha, não é decisão pessoal. Entendeu? Então vejam, aí depois eu vou falar um pouco desses problemas, né? O cristianismo está avançando sim, mas de uma maneira estranha, certo? Estranha. E aí é interessante a história do batismo dos francos. Depois João vai mostrar ali o batismo do Clovis. No batismo dos francos tem uma história interessante. Os francos então foram ser batizados, e aí todos os militares francos foram ser batizados também, todo o exército franco. Que não é fraco, tá? Vocês viram que só eles conseguiram parar os muçulmanos, certo? Claro que foi muitos anos depois, mas eles já eram um grupo forte naquela época. E no batismo dos francos, eles então eram batizados, mergulhados na água, e sempre deixavam a mão direita para fora, na hora que eles eram mergulhados, para poder continuar lutando. Então a mão direita ficava do lado de fora para não ser batizada, para eles poderem continuar pegando na espada. Então são fatos pitorescos assim, é meio estranho. Né? Para nós é super estranho, né? Mas tudo bem. E os francos foram fundamentais para fazer prevalecer a crença na Trindade e não deixar o arianismo tomar conta. Vejam como esses francos já foram úteis 2 vezes agora, hein? Eles já defenderam o cristianismo dos muçulmanos, Deus está usando. E também defenderam a teologia, defenderam contra o arianismo, que teria prevalecido fatalmente se os outros bárbaros tivessem prevalecido. É claro que a conversão dos outros bárbaros do arianismo para a ortodoxia, para a crença na Trindade, é evidente que na maioria das vezes, pela força. Esse é um período, vocês vão ver coisas interessantes aí. Depois eu vou falar do Olaf, vocês vão gostar muito do Olaf. E por isso que ali eu coloquei antes, o João mostrou, o Carlos Magno com o Videquindo na frente dele. Foi porque o Carlos Magno conquistou a Saxônia, que é lá no norte, hoje é norte da Alemanha, né? Saxônia, fica ali perto da Dinamarca. Ele conquistou os saxões. Então eles iam conquistando e com isso já obrigava a batizar. Você vai batizar aqui. Obrigava os caras a se batizarem e eles então passavam a ser ortodoxos. Era assim que funcionava. Havia 4 grandes centros, nós estamos falando de missões medievais. Havia 4 grandes centros missionários. 4. Vamos lá, alguém chuta um. Um grande centro missionário que enviava missionários. Roma. Será que Roma é um deles? Com certeza. Roma é um deles. E aí, fundamental, é aquele Papa que nós vimos antes, o Papa Gregório I, porque ele era o estrategista de missões. E ele era o Papa, ele era quem mandava, então ele dizia, Moisés, é você. Você vai lá para o caixa-prego lá, que tem uma turma lá que é para você evangelizar. E o cara vai fazer o quê, né? É obrigado aí. E esse sujeito, e o principal missionário que ele mandou é o Agostinho de Cantuária, que foi evangelizar os anglo-saxões. Alguém sabe onde estavam os anglo-saxões? Na Inglaterra, exatamente. O João não vale, o João não pode responder. Eles estavam na Inglaterra. Então, eu quero só chamar a atenção de uma coisa. Inglaterra, aqui só para a gente se posicionar, para a gente não ficar confuso. Inglaterra
onde é a Inglaterra hoje, era Império Romano. Pelo menos toda a parte sul foi Império Romano. Os romanos conquistaram ali. E, portanto, já existia a igreja lá. Certo? Só que o problema é que quando Roma caiu, aquilo tudo ficou desguarnecido. E aí, bárbaros do continente, e por isso que o nome deles é anglo-saxões, porque eles vêm lá da Saxônia, eles vêm lá do norte da Alemanha, eles entram e ocupam com a sua força, ocupam aquela região, já que os romanos agora não protegem mais aquela região. E aí os bretões que viviam lá, eles são empurrados para outras regiões, mais ao norte, e para Gales, país de Gales, eles vão sendo empurrados, certo? Pelos anglo-saxões que vão ocupando aquele espaço ali, vão tomando as cidades. Então os bretões já eram cristãos e odiavam os anglo-saxões. Como eles odiavam os anglo-saxões, eles não fizeram nada para evangelizar os anglo-saxões. Quem acabou fazendo alguma coisa foi Roma, através do Gregório. Gregório pegou esse sujeito, Agostinho de Cantuária, e mandou ele para lá. E ele não queria ir de jeito nenhum, certo? Ele não queria ir. Não... Ele era um prior. O que é um prior? É um superior num mosteiro. Em Roma. Ele vivia no centro da civilização. E agora mandavam ele ir lá para o meio dos malucos, lá, daquele monte de bárbaro. Não é uma tarefa muito agradável. E realmente o trajeto que ele fez, quem estudou aí o trajeto dele, diz que ele ia dando volta e não chegava nunca. Sabe quando fica enrolando assim? E é interessante as cartas que Gregório, o Papa, trocava com esse Agostinho. Eles trocavam cartas. E o Gregório ficava incentivando ele. Não, vai que é importante, você precisa ir e tal. E ele meio que relutando. É bem interessante como o Gregório incentivou esse Agostinho aí, não deixou ele desistir. Ele quis desistir muitas vezes. Muitas coisas interessantes aconteceram, mas o mais importante é que o rei Etelberto de Kent acabou se convertendo ao cristianismo. Kent é uma região lá na Inglaterra. E ali começou então, é aquela coisa, o rei se converte todo mundo. O evangelismo de massa é uma tranquilidade. Se você vencer o rei, você está feito. Certo? Você só precisa converter um para converter todos. E aí, então, o rei Etelberto acabou se convertendo em 601. E mais tarde o rei Edwin, da Nortúmbria, também foi convertido. Levou alguns anos depois para que a nova igreja estabelecida pelo Agostinho de Cantuária, Canterbury, né? Cantuária é o centro do cristianismo lá no Reino Unido, até hoje, certo? Então lá se estabeleceu o centro do cristianismo já naquela época, e o Agostinho, evidentemente, foi o primeiro arcebispo da Cantuária, que é famoso, né? Essa função é famosa até hoje na Inglaterra. Levou alguns anos depois para que essa igreja nova, vamos chamar assim, uma igreja nova, criada pelo Agostinho, se unisse com a igreja antiga dos bretões, ainda do tempo do Império Romano. Porque um não gostava do outro. E aí levou algum tempo, mas acabaram conseguindo, né? Os papas foram fazendo ali reuniões entre eles e tal, e acabaram conseguindo unificar a igreja ali, sempre sob o papado. Do meio dos anglo... Não. Não é a pergunta do Seik é se era ariana. Não é ariana. Tudo que parte de Roma é ortodoxo, tá? Sempre isso aí foi a partir da Trindade, e também os bretões que já estavam lá também tinha sido da época do Império Romano, não eram, eles já tinham sido cristianizados dentro também da fé ortodoxa. Dentre aqueles anglo-saxões que foram evangelizados, porque uma coisa interessante é que, e isso até impressiona, porque a gente vê assim que são conversões meio que a gente fica meio com o pé atrás, mas por outro lado são povos que eles se tornam missionários instantaneamente. É impressionante isso na história. No que o indivíduo é convertido, já aparece missionário para todo canto. E dali, dos anglo-saxões convertidos, surgiram homens como Wilfrid e Willibrord, que foram para a Holanda. Os nomes sempre são nomes assim alemães, né? Porque todos são germânicos. Certo? Depois é que vai havendo distinções. Mas esses bárbaros, todos eles originalmente são germânicos. O mais famoso dos missionários que partiram ali do meio dos anglo-saxões foi o Winfrid. Esse Winfrid, mais conhecido como Bonifácio.
ele foi evangelizar a Alemanha. Então acabou voltando lá para Saxônia, para a Alemanha, acabou voltando. Deus vai usando as coisas de uma maneira estranha. Também é interessante a gente mencionar esse segundo que eu estou mostrando ali, que é o Ansgar. Esse Ansgar era bispo de Hamburgo e ele foi também mandado pelo Gregório para conquistar a Escandinávia, começando pela Dinamarca. É interessante citar o Ansgar porque ele não conseguiu nada. É um missionário fracassado, não conquistou nada. E é interessante a gente sempre citar isso porque não é garantido, tá, gente? E a gente sempre sabe que missões é assim. Num lugar Deus abençoa, no outro lugar não acontece absolutamente nada. O Ansgar chegou lá, colocou algumas igrejas, começou a pregar, fez o seu trabalho fielmente, foi um cara que levou a sério, encarou, e na época da morte dele já tinha tudo sumido, tudo desaparecido, não deu em nada. Certo? Um autor até, Stephen New, disse que Ansgar tentou empurrar uma porta que ainda não estava pronta para ser aberta. Né? Agora, na providência de Deus, quem é que sabe se não tinha que alguém lá forçar a porta primeiro, para um outro cara depois vir e conquistar, como realmente mais tarde aconteceu. Certo? Mas é interessante a gente sempre ser realista. Né? Não, vamos mandar um missionário aqui e Deus vai abençoar. Opa! Né? Não é você que diz para Deus que Ele vai abençoar. É Ele que diz se Ele vai abençoar ou não. Você faz o teu trabalho. Né? Então é interessante a gente citar o Ansgar. Outro centro missionário. Esse agora é difícil vocês adivinharem. Esse é totalmente inesperado. Irlanda. Por essa ninguém esperava. Aliás, ninguém mesmo. Ninguém naquele tempo esperava que a Irlanda fosse ser um centro missionário. A Irlanda é assim, ó, gente. No ponto extremo da Europa, havia uma grande ilha. Havia uma grande ilha conhecida pelo nome de Irlanda. Essa ilha era um lugar sombrio. Era um lugar em que ninguém queria ir. Nem o Império Romano quis ir para lá. Era um lugar em que as pessoas adoravam espíritos. Era um lugar, era a pátria dos druidas. Era um lugar em que as pessoas tinham medo do que acontecia ali. Um lugar de sacrifícios humanos aos espíritos. Um lugar terrível. Ninguém esperava que Síria seria um centro missionário. Por essa realmente ninguém esperava. Em cerca de um século a Irlanda saiu dessa condição de um paganismo absurdo para a condição de salvadora da civilização. Uma terra de santos e de eruditos. Impressionante. E isso foi feito através de um homem chamado Patrício, São Patrick. Às vezes a gente vê aí São Patrick. O Patrício foi o homem escolhido por Deus para fazer isso. E de novo uma história muito estranha. Esse Patrício vivia na costa da Inglaterra. Algum lugar por aqui assim. E ele estava tranquilo lá. Um belo dia houve uma incursão de bárbaros celtas vindos da Irlanda. Eles invadiram ali e levaram o Patrício, que era jovem ainda, levaram ele como escravo. Ele foi levado para um mercado de escravos na Irlanda e lá ele foi vendido. E o dono dele, o dono dele, lá na Irlanda, colocou ele para trabalhar como pastor de ovelhas. E lá então ele começou a encontrar a Deus. Antes ele não levava Deus tão a sério. Ele era cristão, mas ele lá começou a levar Deus a sério. Ele disse que enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele orava umas 100 vezes por dia. Mais ou menos. O tempo se passou, ele passou 6 anos ali, como pastor de ovelhas. E aí ele conseguiu fugir para o continente. Quando eu falo continente, é a Europa continental. Então ele conseguiu fugir lá para o continente. E do continente, depois, ele conseguiu voltar para a Inglaterra. E aí ele ficou feliz, dando graças a Deus, porque Deus o libertou daquele lugar horrível que era a Irlanda. O problema é que ele começou a ter um sonho. E nesse sonho ele via um homem irlandês entregando para ele uma carta. E aí ele lia a carta, e na carta a carta começava assim: Voz dos irlandeses, nós te imploramos que voltes e andes conosco novamente. Ele tentou esquecer aquilo, mas ele não conseguia.
E logo, logo ele percebeu que aquela voz não era só de um irlandês, mas era a voz de Cristo, chamando ele para uma missão. Então aí você imagina o coração dele, né? Então ele voltou para a Irlanda, dessa vez para passar o resto da vida dele lá. E ele começou a pregar o evangelho lá. É um evangelho meio estranho, porque na verdade ele começou a pregar para aqueles irlandeses. Pensem na situação, gente. Esses caras são indivíduos que comem criancinha no café da manhã. Mais ou menos assim, né? Como a gente usa a expressão, né? São bárbaros terríveis, são gente que sacrifica seres humanos para deuses, para não sei o quê, e o cara vai lá e começa a pregar o evangelho. E aí ele pregou o Deus das três faces. O Deus das três faces. E ele dizia que o Deus das três faces era muito mais poderoso, que ele era o verdadeiro Criador, que esses espíritos aí não estão com nada. Fez esse tipo de pregação, que era o tipo de pregação que normalmente se fazia para esses bárbaros. Não dá para ir muito mais longe do que isso, certo? E, evidentemente, esse Deus das três faces é uma referência ao quê? A Trindade, é claro. Não é muito bom fazer assim, né? Mas foi o jeito que ele fez. E também ele pregou uma nova mensagem, uma mensagem de amor e não uma mensagem de escravidão, como esses povos viviam na mão desses espíritos, certo? Uma mensagem diferente de um Deus que falava diferente. E com isso ele foi ganhando todo aquele povo para Cristo. Ele disse o seguinte, o Patrício: nós pregamos em todo lugar. Pregamos por toda a Irlanda, até atingir o oceano e não ter mais como seguir em frente. Ele foi por tudo pregando. E ali é estranho o tipo de cristianismo que se formou na Irlanda, porque o Patrício ele começou a criar muitos monastérios, muitos mosteiros. E a igreja irlandesa se constituiu em cima de mosteiros. Uma coisa esquisita. Ela não era em cima de igrejas, assim, ela era em cima de mosteiros. E ali começou então a haver monges dentro desses mosteiros. E isso era tão forte para eles. E vocês sabem que o mosteiro ele tem como o principal autoridade dentro do mosteiro é o abade. E aí tem uma carta dos cristãos irlandeses para o Papa, em que eles falam assim: ao abade de Roma. Porque na cabeça deles, a autoridade é sempre o abade, né? Então a gente vê aí como é forte essa coisa do monasticismo ali no meio deles. E os monges ali irlandeses preservaram o conhecimento. Copiando freneticamente as escrituras, eles começaram a ir para o continente e a buscar livros, e esses livros então eles copiavam, feito loucos, copiavam as escrituras. Esses monges trabalhavam muito na preservação do conhecimento, de tal maneira que eles foram guardando esses livros, e um autor moderno, Thomas Cowhill, escreveu um livro intitulado Como os Irlandeses Salvaram a Civilização. Porque esses irlandeses guardaram todo o conhecimento que existia, que depois acabou se perdendo com problemas de guerras e coisa desse tipo, e eles guardaram dentro dos seus mosteiros o conhecimento. Impressionante. Isso em pouco tempo, tá, gente? No espaço de um século, você tem a transformação de um povo assim. Isso aí realmente é a mão de Deus atuando. E um monge irlandês levou o evangelho para a Escócia. Foi pregar para os Pictos. Quem morava ali eram bárbaros chamados de Pictos, os romanos chamavam eles de Pictos, os romanos foram até um certo ponto ali na grande ilha ali do Reino Unido e pararam, porque dali para frente a coisa engrossava. Aqueles Pictos ali não eram fáceis. Pictos por quê? Os romanos chamavam eles assim, porque eles tinham a cara toda pintada com várias cores, né? Não, eram bárbaros, né? Eram bárbaros. Só que eles pintavam o rosto. Quem viu aquele filme Coração Selvagem? Coração Valente, desculpa. Coração Valente. Vê como eles pintam, né, de azul ali, coisa e tal. Não é exatamente a mesma época, mas é dentro dessa ideia aí. E para a Escócia foi um desses monges irlandeses, foi um sujeito chamado Columba. Ele foi para lá, ele estabeleceu um monastério no modelo irlandês na ilha de Iona, que é uma dessas ilhas que tem ali perto da Escócia. E ele foi... E o Columba, então, mandou monges que levaram à frente a evangelização da Escócia. E a Escócia também aconteceu parecido com a Irlanda. Um país tenebroso se tornou um grande centro de conhecimento e de grandes homens intelectuais
por causa da entrada do Evangelho. Mais tarde, um outro monge de Iona, dessa ilha de Iona, foi para o continente e evangelizou a Suíça e o norte e parte do norte da Itália, lá onde viviam os lombardos. Interessante é que quem anda pela Europa vê, e vocês já devem ter visto em fotos ou alguma coisa assim, vê a cruz de Iona espalhada em vários lugares. A cruz de Iona, ou a cruz celta, é uma cruz que tem um círculo no meio, certo? Depois o João vai mostrar uma foto ali. Quem anda pela Europa vê em tudo que é canto essa cruz. O Newton, que esteve lá na Escócia, deve ter visto bastante, né, Newton? Isso, o Columba é o grande... É como o Patrício é para os irlandeses, o Columba é para os escoceses, né? Outro centro de expansão da igreja é a Pérsia, né? A Pérsia mandou o missionário Alopen. No século VII, em 635, Alopen chegou na capital da China. Ele usou lá a rodovia da Seda, onde havia o tráfego comercial, e foi lá para a China. E lá ele chegou na cidade de Chang'an, que era a capital da China na época, a maior cidade do mundo. Certo? Hoje em dia o pessoal fala, né, a China está se tornando o maior país do mundo. Sempre foi. É que nós ocidentais não tomávamos conhecimento, né? Sempre foi, gente. Sempre foi. Sempre foi os maiores impérios, as maiores cidades, né, as maiores riquezas. Sempre foi lá. Então a gente não pode se iludir, não. Lá era a maior cidade do mundo nessa época, em 635. Em 638 já tinha uma igreja lá. Mas lá pelo 9º século, a igreja já tinha praticamente desaparecido. Houve perseguição da parte dos budistas, mas a principal razão do desaparecimento da igreja na China foi porque a igreja estava muito ligada ao Estado, ao poder público, à dinastia Tang. E a dinastia Tang caiu. E aí assumiu uma nova dinastia que não era tão amiga dos cristãos, né? A pergunta é se o Alopen fundou alguma igreja na China. Sim, foi ele que fundou a igreja na China. Ele cristianizou a China. A China não tinha igreja nenhuma, não era um país cristão, né? Então sim, foi ele mesmo. O problema é que mais tarde nós temos um escrito de um monge nestoriano que em 987 em Bagdá ele escreveu o seguinte: não há mais um único cristão na China. Então apareceu, ganhou força e desapareceu. Ficou muito dependente do Estado. Isso é sempre um problema, é sempre um perigo. Às vezes Deus usa isso, mas outras vezes isso aí é um problema. Outro grande centro, como não podia deixar de ser, Constantinopla. O imperador é que mais ou menos coordenava a expansão da igreja a partir de Constantinopla. Esses dois aí, o Cirilo e o Metódio, eram também monges, foram enviados para Morávia. Morávia é a atual região ali da Áustria, República Tcheca, principalmente Áustria, né? Aquela região ali era a Morávia. República Tcheca já é a Boêmia, né? Já é um pouco diferente. O Cirilo e o Metódio foram enviados pelo imperador em 862 para Morávia. Lá eles traduziram a Bíblia para o eslovênio. É interessante como a estratégia da Igreja Oriental já era diferente da estratégia da Igreja Católica. Na Igreja Católica, nesse período, no final desse período de 500 anos que nós estamos vendo, a estratégia normalmente da Igreja Católica é levar o latim com ela e obrigar os caras a aprender o latim para conhecer a Bíblia. E é claro que os caras não aprendiam latim coisa nenhuma, esses bárbaros não estão a fim de aprender a língua de ninguém, e por isso a Bíblia ficou presa, como se usa a expressão. A palavra de Deus ficou presa dentro da Vulgata Latina, porque ela não chegou ao povo. Isso vai ser um problema mais tarde, e aí na época da Reforma vai ter todo esse trabalho de pôr a Bíblia de volta na mão do povo. Mas vejam que a Igreja Oriental ela se posiciona de uma maneira diferente. Os missionários iam para lá e já traduziam a Bíblia, sem problema nenhum. Foi traduzido para o eslovênio, pelo Cirilo e pelo Metódio, a Bíblia lá na Morávia. E o mais importante, a grande conquista da Igreja de Constantinopla foi conquistar a Rússia e a Ucrânia para o cristianismo. Essa foi a grande conquista da ortodoxia oriental. E aí tem uma história interessante, né? Porque o que se diz é que o príncipe Vladimir da Rússia
em 988, ele achou que o povo dele, os súditos dele, precisavam de uma nova religião. Então ele lá na cidade de Kiev, ele determinou a cristianização de todos os povos que estavam sob ele. Isso ele fez a partir de uma análise, ele mandou emissários pelo mundo para analisarem as religiões que havia. E o islamismo ele descartou de cara. Ele chegou a considerar o catolicismo romano, mas quando vieram os emissários que tinham ido para Constantinopla e vieram de volta para ele e disseram para ele que quando eles entraram em Hagia Sofia, eles já não sabiam mais se eles estavam no céu ou na terra. E aí eles falaram para ele da liturgia, de como era o culto, da beleza das coisas, e aquilo agradou o Vladimir. E aí o Vladimir bateu o martelo, essa aí é a nossa religião. Conversão, né? Claro que não foi só isso, evidentemente Constantinopla também já tinha enviado missionários lá para dentro, né? Eles tinham conhecimento de que existia esse cristianismo ortodoxo ali. Gente, vejam que isso aí, a Rússia e a Ucrânia já é no século X, né? Já no finalzinho desse nosso período, que eles são ganhos para o cristianismo. Vamos fazer uma avaliação dessa expansão na Idade Média. É claro que eu não preciso, é quase desnecessário eu dizer para vocês que é um cristianismo assim meio incipiente, meio sem qualidade, né? Todo mundo era batizado e tal, mas não sabia nem direito para quê. Muitos se converteram forçados, porque não tinham opção, eram obrigados, o rei se converteu, então eles têm que se converter, não tem opção, não pode escolher diferente. Até um fato pitoresco, que a ilha de Orkney, hoje ela pertence à Escócia, mas ela era originalmente da Noruega. E o rei Olaf da Noruega, isso mais tarde, ele havia se tornado cristão, rei Olaf da Noruega. E ele mandou uma carta para o conde de Orkney, aquela ilha, dizendo o seguinte: eu quero que você e todos os seus súditos sejam batizados. Se você se recusar, será morto no mesmo instante. E eu juro que vou trucidar cada uma das suas ilhas com fogo e aço. Esse era o método evangelístico, a mensagem evangelística do Olaf. Eu acho que era arminiano. Então a mensagem evangelística do Olaf era essa mensagem bonita, né? Extremamente eficaz, né? Conversão em massa e instantânea, certo? E é claro que vocês percebem, só por esse exemplo aí, que é bem pitoresco, vocês percebem que haveria muito trabalho pela frente, certo? Mas Deus está usando, gente. Não se esqueçam que esses lugares que estão sendo ganhos, ali vai nascer, no meio onde estão os francos, vai nascer João Calvino. Lá onde estão os anglo-saxões, vão nascer todos os puritanos. Lá na Alemanha vai nascer Martinho Lutero. No meio dos lombardos vão nascer gente como Savonarola. Então, gente, Deus está preparando o caminho. A hora que tiver tudo preparado, Ele põe a Bíblia dele na mão das pessoas realmente, com o livre exame das Escrituras, e aí a coisa vai ser diferente, né? Agora, várias gerações aí realmente são gerações assim que a gente não sabe o que Deus vai fazer com elas. É claro que não é todo mundo que é soldado, não é todo mundo que é sanguinário, evidentemente que sempre ali no meio tem pessoas que têm uma fé genuína, às vezes muito assim, sem muitos elementos, mas a gente sabe que cada um deve andar de acordo com a luz que tem. E eu tenho certeza que tem gente que assume a postura radical de que em 1000 anos ninguém foi salvo. Isso aí eu acho que é um pouquinho temerário você fazer, né? Eu acho que Deus está trabalhando aqui. É estranho o que acontece, mas, né? Pode ter sido o Olaf, não sei. Muitos também se converteram porque percebiam que com isso levavam vantagens, como também aconteceu lá na época do Constantino. Outros se converteram por causa daquilo que é chamado de encontro de poder. Veja essa expressão, encontro de poder. O que significa isso? É uma comparação entre deuses. Muito comum na conversão dos bárbaros haver comparação entre deuses. Vinha o cara pregando um novo Deus. Esse Deus que você está pregando é mais forte do que o que nós já temos? Se for, nós vamos com ele. Eu topo qualquer Deus, desde que seja o mais poderoso. É o que ganha. Eu quero ficar do lado de quem ganha, né?
É mais ou menos assim. E um exemplo disso a gente vê que no próprio Patrício. Patrício usou esse tipo de recurso na Irlanda, encontro de poder. Ele costumava falar do poder da Trindade, do Deus das três faces. E um episódio muito interessante foi o do Bonifácio na Alemanha. O Bonifácio, Wilfrid, né? Wilfrid, não sei o nome dele, é alguma coisa assim, o nome original dele. Mas ele depois ficou conhecido como Bonifácio. Bonifácio foi para a Alemanha e não conseguia resultado no meio daqueles bárbaros lá. Até que ele teve uma ideia. No meio lá dos bárbaros tinha o grande carvalho dedicado ao deus Thor. Deus germânico Thor. Um carvalho gigantesco dedicado a esse deus. E ele um dia teve a ideia, vou pegar um machado e vou derrubar essa droga dessa árvore. Olha o evangelismo. Pegou o machado e foi com o machado. E ele, sozinho, foi lá e começou a cortar o carvalho. As pessoas ficaram todas assustadas, olhando aquilo e imaginando que dali a pouco ele ia ser fuzilado, destruído pelo deus Thor. E ele foi cortando, a árvore caiu e nada aconteceu. E eles todos então se converteram ao Deus do Bonifácio. Porque claramente era um Deus mais forte. Né? Então é um típico, vejo coisa estranha, né? O encontro de poder. Apesar disso, gente, apesar desse tipo de expansão do cristianismo, nós precisamos lembrar que a providência de Deus está em ação aqui, como eu já falei antes. Uma outra coisa que chama a atenção, coloquei aí por último, missões transculturais. Interessante isso. Sempre quem ganha o outro povo é alguém que veio. Né? Deus vai cruzando as nações. Né? Quem ganha a Alemanha é um inglês. Quem ganha a Irlanda também é um inglês. Né? Quem ganha a Escócia é um irlandês. Os escoceses não vão gostar muito disso, provavelmente. Então há esse cruzamento. Certo? Quem ganha a China é um persa. Então as missões transculturais que até hoje são uma realidade, é sempre assim que o cristianismo avança. Eu acho que na providência de Deus ele quer mostrar que uns dependem dos outros e que precisa sim, quem já está com o cristianismo na mão, precisa levar para quem não tem chance de ouvi-lo. Vamos lembrar sempre dos nossos missionários. João? Aqui embaixo nós temos o batismo de Clovis. Como o Juliano falou, a esposa dele, Clotilde, estava evangelizando ele até que um dia ele chegou e se converteu. E quando ele se converteu, todo mundo se converteu também. Todo mundo que eu digo lá do reino dele, né? Aqui nós temos o Agostinho de Cantuária, tá? Ele foi o primeiro bispo, ele foi também um monge beneditino, e ele, pregando o evangelho, ele converteu o rei Ethelbert, aqui de Kent, Ethelberto, e ele também começou a evangelizar aquela população. Aqui nós temos Ansgar, que ele foi o primeiro bispo de Hamburgo. Aqui nós temos aqui o Deus com as três faces, representando ali a Trindade, né? Com o Patrício, que ele fez ali. Patrício aqui estava pregando o evangelho aqui na Irlanda. É o batismo aqui dos povos ali, e muitos desses aqui que foram batizados, eles se tornaram monges. Aqui nós temos o Patrício cortando o grande carvalho de Thor. Bonifácio. E quando eles viram que nada aconteceu com ele, daí eles se converteram, e aqui foi edificada uma igreja, ali no lugar onde foi cortado aquele carvalho ali. E aqui nós temos aquela cruz de Iona, que ela existe hoje ainda em muitos países, como o Newton já chegou a ver também lá na Escócia. E aqui o Columba, entre os Pictos. Os Pictos são aqueles povos aqueles povos ali que se pintavam ali, né? Que eles não conseguiam chegar até lá. Os romanos tinham pavor de chegar até lá, né?